Alô, bem-vindos a mais um episódio do podcast Só Mais 5 Minutos. Hoje com mais uma mulher extremamente especial, é uma referência na decoração, no mundo da decoração. Para além disso, tem uma história de vida incrível, esteve imenso tempo lá fora e nós vamos ficar todos muito mais ricos depois desta conversa. Venham daí. Gracinha Viterbo, olá, bem-vinda, prazer, obrigada por teres aceito este convite. Obrigada pelo Não convite. disse nada de errado, certo? Não, estava tudo correto. Está tudo certo? Sim. Então, olha, vamos um bocadinho recuar, vamos até ao início. Óbvio que é um bocadinho, eu tenho sempre que falar enfim, da tua herança, sim, da mãe, claro, não é? Claro, e faz sentido. Um bocadinho como é que foi também esse bichinho da decoração, que era quase inevitável. Claro, não é? claro, eu acho que já foi da barriga, não é? Eu estava sempre, sou mais nova de 3 e como era mais nova, a minha mãe acabava por levar-me por todo lado, uma mãe que trabalhava com carreira, que fazia tudo o que podia também, porque tinha uma paixão pelo trabalho, mas tive um exemplo em casa de um furacão que foi atrás dos sonhos dela, porque na altura dela não era usual as mulheres terem uma carreira, serem diretoras e donas de uma empresa, por isso ela teve imensas batalhas que superou e para mim foi sempre um exemplo enorme, desde muito cedo, desde que eu me lembro, de mulher, não é? Tenho algumas mulheres em casa e na família assim, mas tenho sempre a ligação à minha mãe como exemplo que me inspirou, minha mentora, e depois a decoração, que realmente era o mundo em que estava e onde eu cresci, e que me inspirou também mais tarde a seguir aqueles passos. Tu sempre soubeste que era esse o caminho que tu querias seguir, de teres acompanhado a tua mãe? Suspeitava, era claramente uma mente criativa desde muito cedo. Cabeça no ar, se calhar na escola, porque estava no Liceu Francês, que era um regime muito militar a nível de educação, e eu era a que estava a olhar para o céu e para o teto, mas mais tarde tudo aquilo me fez sentido e tive a sorte de escolher ir para uma universidade que realmente é uma inspiração que nos baralha, troca e volta a dar, e puxou por mim. Ganhei uma bolsa e fui para Londres, para o Central St. Martin's, que é onde pessoas espetaculares estavam, desde a Stella McCartney, outros muitos nomes engraçados do mundo, de vários mundos criativos, e que realmente nos viram ao contrário, chocalham e fazem-nos realmente potencializar todo o nosso lado criativo, e isso deu-me também uma explosão de muita coisa que me fez realmente ter a certeza que o que eu queria era o interior design, mas também me deu todas umas outras ferramentas que me ajudam ainda hoje no meu trabalho, que não são forçosamente ligadas à arquitetura de interiores e ao interior design, mas que potencializam a minha criatividade. Tu, na altura, estavas a dizer, foste estudar, foi uma opção tua, ganhaste bolsa. Às vezes questionas se tu tivesses feito cá, se teria sido aquele o rumo? São rumos diferentes. Eu acho que tinha sempre feito o meu caminho. Foi por acaso em Londres, estive lá 5 anos, depois comecei lá a minha carreira, mas eu acho que tinha vindo dar aqui por outros caminhos, claro. Mas tinha vindo dar aqui. Olha, da tua experiência e tu com a tua família, com o teu marido, viveram tanto tempo lá fora, já vamos explorar um bocadinho, assim, quais são as grandes diferenças que tu notas entre, óbvio que imagino que haja algumas, assim, aquela que quando voltaste a Portugal sentiste, calma, que choque. Por acaso, eu vou aqui, além de ser uma pessoa muito positiva, foi ótimo voltar. Foi família, ótimo, língua, foi tudo, família, língua. É ótimo ir, mas é ainda melhor voltar. Isto é um bocado clichê, mas é verdade. É verdade. Nós fomos um bocadinho, e por bem, aventureiros. Tínhamos 4 filhos, nós tivemos 4 filhos em 5 anos, sem gêmeos, pelo meio, e nós fomos, a minha filha mais nova tinha 2 anos e meio e o mais velho tinha 9, e os do meio só têm 11 meses de diferença, por isso aquilo é tudo de seguida. E foi para um país, eles não falavam inglês na altura, falavam muito pouco, o mais velho estava no 4º ano, tinha que começar a aprender, e aquilo foi tudo, não é só um país novo, foi um continente novo, chinês à mistura, ou seja, língua, eles aprenderam rapidamente, porque são crianças e aquilo é uma esponja. Adaptam-se melhor, não é? Em 3, 4 meses estavam a falar mandarim, o inglês que eles também não conheciam bem, nada bem, e que tiveram que se adaptar, e nós completamente sozinhos, normalmente há uma empresa, não é, que trata de tudo, nós éramos a empresa, por isso tudo isso foi, eu acho que muita coragem, uma aventura grande para nós, que só nos tornou mais fortes. Viemos realmente
como se diz na Ásia, same but different. E foi realmente uma experiência que nos mudou-nos mesmo lá dentro, no nosso centro, e viemos outros, mas também a dar muito mais valor ao nosso país. Eu acho que quando vamos e voltamos, há coisas que nós não ligávamos, por isso adorámos voltar. Quanto tempo é que vocês lá estiveram? Tivemos lá fisicamente mesmo a viver quase 4 anos, e estávamos já a ir e voltar, em que passávamos 4, 5 meses do ano, uns 3 anos antes. Okay. Isso dessas experiências que tu estavas a dizer, obviamente há alturas assim menos boas, já que... É um lembras-te assim de alguma situação, alguma que te tenha marcado, ou que hoje em dia penses, eu não gosto muito de dizer que aquilo foi horrível ou que me arrependo, acho que tudo... Enfim, nós temos que ver sempre como uma aprendizagem, sim, não é? Completamente. Gosto mais de ver. Mas há assim alguma recordação que tu se calhar nunca tenhas partilhado ou que a maioria não Eu faz? realizei uma coisa espetacular sobre os portugueses, é a nossa capacidade de nos adaptar. E eu acho que é um superpower que nós temos. A minha experiência assim mais chocante é muito simples, mas explica bem o que eu estou a dizer. É a primeira vez que fomos jantar todos em família lá, a viver, fomos a uma pizzaria e havia uma pizza de queijo, fiambre e cogumelos, e havia um calzone, que é a mesma pizza fechada, com queijo e fiambre. E, ao contrário, a pizza só tinha queijo e fiambre e o calzone tinha queijo, fiambre e cogumelos. Eu adoro cogumelos e pedi para me fazerem a pizza com queijo, fiambre e cogumelos. E ele disse, é impossível. Eu disse, não estou a perceber, mas tem um calzone com queijo, fiambre e cogumelos, é só não fechar. Deixa aberto e não pode ser. E tivemos ali uma conversa que é um bocadinho um resumo de outras coisas que podem acontecer ali, seja, que é assim, a forma, é assim, não há, claro, olha, o português adapta, faz e realmente dei-me conta que era uma mais-valia que nós tínhamos lá também, de ter essa adaptabilidade às pessoas e no nosso trabalho, mas... Que é difícil, não é? Encontrar no mundo um país que se adapte tanto como nós. Achas que isso também é uma chave para um sucesso? Vendo a realidade? Acho, sem dúvida. Acho que nós conseguirmos nos adaptar e conseguirmos perceber o que é que a outra pessoa quer e dar é com certeza um fator de sucesso. Entretanto, quando vocês foram, o que é que a tua mãe, pensou? A tua mãe adora, não é? A aventura. Adora, e tá. Eu acho que também os meus pais sempre viajaram e nos incutiram um bocadinho esta curiosidade de ir, de explorar e de continuar a crescer, não é? Eu acho que quando se viaja e quando se vai viver para fora, o que descobrimos é que nós não paramos de crescer, não é? Por sermos adultos e sermos pais e sermos que nós já arrumámos o carrinho e agora estamos aqui, não é? Eu acho que não se para de crescer e que todos esses desafios que às vezes nos travam um bocadinho, mas que depois superamos, nos fazem continuar a crescer. E eu acho que os meus pais, que são muito agarrados aos netos e aos filhos, sentiram sempre um bocadinho. Ao princípio tiveram pena, mas depois, como têm um filho que vive na Califórnia e eu estava do outro lado na Ásia, a minha irmã na altura estava mais em Londres, eles sentiram-se assim um bocadinho sem chão. Cada um no seu prato. Exatamente, mas depois também foram visitar todos e acalmaram. Olha, obviamente, eu imagino para as crianças deve ser aqui um bocadinho de mixed feelings, não é? Sim. Ou seja, a euforia de estar e de viajar, ir para fora, tudo novo, e depois o chegar e o desconhecido. O choque foi para eles mais do que para mim e para o Miguel. Eu acho que a nível cultural, quando eles vieram, eles já não se lembravam de ter vivido em Portugal, a não ser o mais velho. As memórias deles eram de Singapura, porque eles eram tão pequenos quando foram. E a minha filha dizia-me, como é que nunca me levaste ao Jardim Zoológico? Eu disse, não, já foste ao Jardim Zoológico muitas vezes, só que não te lembro. E por isso eu acho que eles vinham com outra mentalidade, porque vinham com outras coisas na cabeça, foram formatados de outra maneira lá e quando chegaram foi um bocadinho difícil. Um dos meus filhos, sobretudo, que ficou muito agarrado a Singapura, demorou 2 anos, o ano passado, estava no carro com ele, estava um pôr do sol lindo, daqueles dias de verão em Lisboa, com o céu todo cor-de-rosa, e eu ouvi ele dizer, oh mãe, afinal eu acho que gosto de Portugal. Mas levou 2 anos a dizer Ele dizia do que é que sentia falta? Sim. O que é que sentia? Sobretudo da escola, o ensino lá é extraordinário, porque é um ensino que aproveita o melhor que a criança tem para dar e não liga às fraquezas, acha que as fraquezas vão atrás de uma pessoa focar nos pontos positivos. E eu aprendi imenso a nível de educação, uma educação progressiva, muito positiva, mudei muito a minha atitude e a minha comunicação com os meus filhos
depois de ter vivido em Singapura, e eu acho que ele tinha muitas saudades disso, de poder estar num ambiente escolar onde podia exprimir a sua opinião, onde a sua opinião valia. Ainda por cima é um miúdo que adora a escola, e ao princípio teve que se adaptar, estar num sistema um bocadinho mais by the book e que não o ouvia tanto. Depois deu a volta e adaptou-se, e hoje em dia também acho que o sistema está a mudar, por isso vai tudo parar a bom porto. Estavas a dizer que viver em Singapura fez com que tu também, obviamente, crescesses no diálogo com os teus filhos. Em relação ao teu trabalho, o que é que trazes de Singapura? Eu acho que uma eficiência um bocadinho mais metódica, a nível de... É um fast track ali na Ásia, por isso as respostas têm que ser muito mais rápidas. Há um lado em Singapura muito americanizado, por isso o lado de organização, de metodologia, de resposta rápida, eu trago lá sem dúvida. E quando foi o teu regresso, ok, para eles foi assim um bocadinho aquele choque, não é? Eu sei de um episódio, se calhar vamos já começar por aí, que me chegou que um dos teus filhos, quando chegou ao Jardim Zoológico, cá ficou chocado e decidiu, isto aconteceu, a Gracinha vai contar, vai partilhar uma página de Instagram por causa disso. É sério? Então conta tudo, por favor, que essa história é maravilhosa. É esse mesmo filho, por acaso, é o Guilherme, é o Gui. O Gui, estávamos no comboio do Jardim Zoológico, mas isto acaba tudo em bem com o Jardim Zoológico, porque o Jardim Zoológico foi espetacular e nós contactámos o Jardim Zoológico, por isso eu acabo um bocadinho pelo fim, para depois explicar a história. O Jardim Zoológico teve a melhor atitude porque abriu as portas ao Gui, ouviu-o, e eu acho que foi extraordinária toda a experiência, porque o Jardim Zoológico abriu as portas a uma criança em vez de não ligar. Eu acho que a mentalidade foi extraordinária da parte do Jardim Zoológico e acabou tudo a ser uma experiência muito positiva. Mas quando nós chegámos, o Jardim Zoológico de Singapura é realmente muito conhecido na Ásia, no mundo. Abrem o Jardim Zoológico à noite, podem-se fazer visitas no Jardim Zoológico quando os animais estão mais acordados, porque muitos deles é mais à noite. Por isso tudo aquilo é diferente do que na Europa. E nós estávamos e depois muito americanizado, por isso há mais, como é que eu ia dizer, a falarem, são todos muito mais, olá, estás bom, né? E nós estávamos no comboio do Jardim Zoológico e uma voz monotónica à direita, se faz favor, estão os crocodilos ou os leões, e eu vejo o meu filho olhar para mim e dizer: mãe, eu vou adormecer. Como é que é possível isto é para as crianças? Estão a pensar ainda numa criança do século XX, não estão a pensar numa criança do século XXI, nós já conhecemos isto tudo, isto tem que estar feito, e começam a debitar uma série de ideias, e eu, que tenho um bocadinho este lado progressivo, disse ao Guilherme: não serve de nada se nos queixarmos se não fazemos nada, se vamos daqui embora para casa e acabou este momento, se podemos contribuir para a sociedade, para estes momentos e para estes lugares, dando uma opinião, acho que devíamos dar esta opinião. Escreveu-se para lá um e-mail, dizer, entretanto o Guilherme tinha aberto a conta dele do Kids on a Mission do Instagram, em que ele dava conselhos ou ideias a estes sítios em que depois os tagava para eles ouvirem uma criança do século XXI, e eles acharam aquilo tudo com muita piada e convidaram o Guilherme à paisana para ir passar lá uma semana ao Jardim Zoológico como criança que estava a fazer um ATL. Mas o Guilherme, no fundo, estava a tirar notas dos animadores, daquelas coisas todas, e depois fez um PowerPoint. Ele, na altura, tinha 10 anos. Fez um PowerPoint com tudo, desde a entrada, como é que tinha corrido a comprar os bilhetes quando nós fomos, e depois naquela semana que ele esteve lá dava outra opinião de várias coisas. E eles foram extraordinários, receberam-nos com a diretora pedagógica lá numa sala de conferências deles, com o diretor e o CEO do Jardim Zoológico, com a equipa toda deles pedagógica, e o Guilherme com o ecrã expôs o seu PowerPoint e a sua apresentação do que é que eles podiam melhorar, como criança do século XXI, ideias para eles pensarem, e foi realmente uma troca de ideias espetaculares. Eles ficaram com a apresentação. E eu acho que isto é realmente espetacular, poderem ouvir crianças. Incrível. E os pais às vezes não dizerem: está bem, vamos embora para casa. Se calhar seria incentivarem a que está bem, então pelo menos vamos escrever, mesmo que não houvesse resposta,
ele tinha deixado lá de lá as ideias dele. Mas isso tem lá. muito a ver do espírito da vossa família, certo? Eu, pelo menos, eu acho que costumamos dizer que os nossos filhos são aquilo que vêm em casa, não é? Sim. Tem muito a ver com a alimentação e o facto de tu estás a dizer, das duas uma, ou ficamos aqui a falar e continua tudo na mesma, Exatamente. ou o Guilherme vai lá e fala. Eu gosto de incutir neles um bocadinho o espírito do não vale a pena só falar, vamos fazer, quer dizer, senão as coisas não acontecem. Algum deles está com o bichinho da decoração? Alice. A Alice e o Benjamin discutem ali um bocadinho porque é muito espacial, também é muito criativo e eu acho que a decoração é um mundo, não é? Não é só móveis e não é só tecidos, é um mundo, o design que tem muitas pontes, muitas estradas, por isso eu acho que entre eles os dois há alguma coisa... E tem vindo a mudar? Tem, imenso. E tu não sentes, eu pelo menos aquilo que eu sinto é que cada vez, eu até falo por mim, antigamente, sei lá, eu agora ganhei o gosto de brincar e de descobrir. E tu sentes isso também? Sentes que as pessoas voltaram a dar valor a ter uma casa decorada? Cada vez mais. Eu acho que as pessoas estão-se a voltar a virar para dentro, ou a abrir portas de casa, ou a receber em casa, ou simplesmente pelo seu bem-estar. Eu acho que durante muito tempo as pessoas nos anos 80, 90, a primeira década de 2000, houve aquela coisa mais do exterior, não é? Quer dizer, as pessoas ligavam mais ao que tinham no exterior, ao restaurante, ao escritório, ao carro, à roupa. E deixavam a casa para segundo plano. Para segundo plano, bastante, eu acho. E hoje em dia estamos todos um bocadinho a virar-nos mais para nós próprios, para o nosso personal growth, não é? E por isso, com isso também vem um conforto em casa para nós. Não é só para os convidados, mas é para nós. Eu acho que esteticamente as pessoas estão muito mais exigentes e estarem bem em casa, e isto tudo também da parte toda digital, o que é o background em casa, onde se está, as pessoas estão mais preocupadas, estão mais sensíveis à estética. Tu agora também estás a apostar muito bem no digital. Sentes que há uma grande curiosidade nas pessoas em acompanhar a mudança, por exemplo, de uma casa, de uma divisão? Pois é, isto agora é uma aventura. Não é? E também, é boa. Também estou a crescer nesse aspecto e estou a mostrar mais, estou a abrir mais janelas e mais portas. Eu acho que os meus conteúdos diários são tão grandes e mudam tanto e são tantas coisas pequeninas que também se pode passar e ensinar, que eu fico muito surpreendida das pessoas serem tão curiosas e depois me dizerem, ainda ontem fiz uns posts eu estive no escritório a tarde toda a corrigir desenhos e a certa altura pensei, olha, vou falar um bocadinho sobre isto, as pessoas não se dão conta às vezes, abrem só a porta do armário e é uma coisa automática, está ali um armário, nós personalizamos os closets e os armários aos clientes que nos pedem, temos conversas sobre o que é que eles precisam, quais são os hábitos, se dobram, se penduram, o que é que têm, o que é que gostavam de se desfazer, um bocadinho maricondo, não é? E depois desenhamos de acordo com a necessidade do cliente. E eu estive a falar um bocadinho sobre isso e a resposta que tive a nível depois de private message é as pessoas, fala mais sobre isto e estou curiosa sobre aquilo. Eu acho que as pessoas são muito curiosas e querem aprender. Estavas a falar e é curioso porque às vezes as coisas já parecem feitas e nós nem questionamos porquê. E tu estavas a dizer, e bem, que tu ouves antes de começar um projeto, como é que é o dia-a-dia das pessoas, porque tudo isso interfere também no teu trabalho. Claro, eu acho que há um bocadinho de psicologia, de coaching, mas a nível do espaço. Por exemplo, num roupeiro, eu adorei esse detalhe, não fazia ideia, eu próprio faço parte dessas pessoas que as coisas já parecem feitas e não questiono, mas é incrível como no nosso dia-a-dia faz toda a diferença ter um roupeiro pronto para ter as camisas, É produtividade, então, não é? De organização da casa, eu costumo dizer, por exemplo, um hall de entrada, falo com os hábitos da família, por exemplo, se falarmos de uma casa de família, pergunto, normalmente a mãe diz-me sempre, eu não quero que os meus filhos larguem as mochilas em casa logo que entram. E eu tento arranjar esses hábitos que se querem quebrar, que alguém todos os dias em casa fica chateado porque chega à casa e em vez de dizer cheguei, diz outra vez as mochilas no chão. Eu não quero isso num cliente que veio ter comigo. Eu quero que ele chegue a casa e diga, ainda bem que eu contratei a Gracinha porque eu nunca mais me chateei com isto. Por isso há uma conversa de hábitos, de quebrar de hábitos, de ganhar de novos hábitos. Eu acho que entro sempre em mudanças de capítulo na vida das pessoas, sempre num degrau que eles querem mudar para algum sítio ou virar uma curva para ir na direção que querem ir. E eu ajudo, sou uma ponte, um connector, eu acho, entre o que a pessoa é e o que a pessoa quer ser. Maravilha, a sério, adoro.
Não sei se esta pergunta faz sentido, nem sei se há uma moda que tu possas agora dizer, imagina, na roupa é muito por modas, na decoração estamos a passar alguma moda? Há modas, há tendências, não é? Costuma sempre haver. Eu tento sempre não ir atrás das tendências, porque eu acredito... Queres ter o teu próprio estilo também? Não quero ter o próprio estilo. Assim, eu tenho o meu próprio estilo para mim, mas eu gosto de interpretar as pessoas e faço os meus projetos de acordo à história dessa pessoa. Eu costumo dizer, cada cliente tem um estilo, cada projeto tem uma história. E gosto muito de poder escrever histórias diferentes. No meu site não há um projeto igual ao outro. Pois eu ia perguntar Há quem se confunda com isso, porque há quem tenha uma assinatura sempre coerente. Eu gosto exatamente de... Vais adaptando às vidas. Gosto muito de mudar de estilo. Quer dizer, para já conheço muito bem vários estilos. E depois acho que tenho que personalizar, porque não há um humano igual ao outro, não há uma família que é uma fórmula igual a outra, há o lugar, há a localização e há a história daquela pessoa ou pessoas que vivem ali. E isso dá sempre uma fórmula diferente. Por isso, nunca vou fazer uma coisa igual. Ou seja, as pessoas não te pedem, quer dizer, quando vão ter contigo já sabem mais ou menos que tu vais ouvir e depois criar um estilo. Claro, eu não sou ditadora de todo, gosto muito de ouvir, é essencial para mim ouvir, faço um questionário um bocadinho que adapto à pessoa com quem estou ou à família, porque gosto também de falar com as crianças, porque às vezes a percepção dos pais dos filhos não é verdadeira, por isso eu gosto sempre de perceber, eles às vezes até nas cores se enganam, ele gosta muito de... Eles depois dizem-me uma cor... E tu também falas mesmo com os filhos? Gosto muito de falar com os filhos e gosto muito de adaptar à personalidade deles, o resto da casa também. E isso é importante, ouvirmos todos, isso para voltar às tendências que... Acho que é importante, todos nós gostamos de tendências e somos influenciados por elas. Por exemplo, o ano passado havia muito tigre e tudo o que é um bocadinho selvagem em todo lado, não é? Desde roupa ao design, porque estão um bocadinho interligados. Faz sentido. Este ano, ainda ontem, estava a ver, quer dizer, temos 3 coisas ou 4 que são bastante recorrentes. É a botânica, que também acho que se encontra bastante na moda, mas tudo o que é folhas verdes, a botânica está muito presente em papéis de paredes, tecidos, quadros, encontra-se muito na decoração. Os citrinos e as frutas, especialmente os limões, vão ser uma tendência que as pessoas vão começar a ver agora. Já começaram há um tempo, mas ainda estão um bocadinho discretos e vai, assim como houve os tigres e os flamingos e os ananases que tiveram aí muito presentes. Agora vão vir os limões, vão estar atentos porque vai aparecer. E eu acho que os minerais vai ser também as texturas e as matérias por si só, a beleza da matéria pura está cada vez mais a subir a nível de tendência. E eu lembro-me que antigamente, sei lá, dos avós e disso, normalmente eram as casas todas clean. Agora as pessoas já gostam às vezes uma parede de uma cor, o papel de parede. As pessoas estão a perder medo. Eu acho que estão cada vez mais a afirmar-se como uma identidade. Antigamente tinham todas que ter a casa muito igual. Ainda há quem se influencie demais por as imagens do Pinterest e eu acho que é espetacular, eu também uso e gosto de ir ao Pinterest, mas acho que temos de ter cuidado em perceber quem é que nós somos e nunca vamos estar confortáveis num lugar que não é nosso, não é? Pinterest é para servir para inspiração, para research, para tudo, não é? E depois, acho que é a partir dali nós encontrarmos percebermos quem somos e quem é que queremos ser. Olha, e falar da decoração hoje em dia em Portugal, está de saúde? Recomenda-se? Eu acho que os portugueses somos uns dos melhores, quer dizer, mesmo a nível de executantes, acho que estamos a fazer para o mundo inteiro. Eu acho que as pessoas não percebem que o que vem nos Estados Unidos e em muitos países da Europa é executado em Portugal, é feito em Portugal pelos nossos artesãos e as nossas especialidades de móveis, de tecidos. Há muita coisa feita em Portugal de marcas muito conhecidas que confiam na qualidade das mãos portuguesas e com isso vem também ótimos profissionais que acho que temos no mercado, desde os que vendem direto ao público, lojas,
como depois profissionais na área do design de interiores muito bons. Eu acho que temos de estar orgulhosos nesse aspecto. Eu estava aqui a pensar, porque ainda aqui em off estávamos a falar, a Gracinha é responsável pela decoração exatamente do cabeleireiro onde eu vou há anos, é o nosso cabeleireiro, passa a publicidade da Grife Hairstyle, que está linda, precisamente é uma parte verde. É um sítio muito especial. Super, super. O que é que te dá mais gozo na altura em que tu tens liberdade para criar? É isso que te dá mais gozo? É a liberdade que eu acho que o cliente, obviamente o lugar ser especial como é a Grife, ajuda muito, tem aqueles arcos, estamos ali, entramos num sítio, mas o cliente também faz toda a diferença. Eu acho que a relação com o cliente, a confiança que o cliente tem, faz um projeto fluir, faz uma história ter muito mais impacto e intenção. E eu vejo a diferença, eu percebo que há pessoas que têm mais medo de confiar, de sair da sua zona de conforto. Isso vai ser um projeto um bocadinho mais contido. Eu tenho uma relação com a Helena já há muitos anos e há ali uma confiança criativa também de parte a parte, porque eu também a deixo fazer tudo com o meu cabelo que ela quer, mas ótimo, é ótimo, mas a condição é que ela também me deixe ao contrário. É justo. E eu acho que o resultado está à vista. Sobretudo, eu acho que o que eu fiz ali, a minha missão, foi ligar aquela equipa para além de talentosa e que tem uma personalidade e uma identidade muito vincada ao espaço. E faltava um bocadinho, havia ali um vazio, sim. O espaço era bonito, mas era todo muito, lá está como tu dizes, arcadas, exatamente. Mas aquilo que eu sentia estava muito despido. Eles têm uma personalidade, todos eles diferentes, mas há ali um círculo que os une de força e eu acho que liguei o espaço a essa energia. Olha, não sei se esta pergunta também faz sentido, mas tu já rejeitaste algum trabalho por sentires que eu sou muito, isto às vezes é um bocadinho esquisito e as pessoas podem interpretar mal, mas a verdade é que há químicas, há falar a mesma língua. Já houve alguma situação em que tu entraste e disseste eu aqui se calhar não vou conseguir fazer ou não vou conseguir expressar da melhor maneira? Sim, já. já. E foi por uma questão muito, muito clara para mim. Achei que os clientes, era um grupo de clientes, eu estou habituada a trabalhar muito com homens e tenho melhores relações, é um mundo, durante muitos anos, eu faço isto há 20 anos, tem vindo a mudar, mas durante muitos anos eu tive reuniões com mesas cheias de homens em que eu era a única mulher e ao princípio tinha muita responsabilidade, muito nova, havia ali muitas etapas que eu tinha que conquistar num projeto e sempre correu tudo lindamente. O único projeto que eu achei e percebi logo na primeira reunião que não ia dar certo é porque era realmente um grupo de clientes, todos homens, e em que eu percebi claramente na primeira reunião que não me iam ouvir, não ia haver respeito, não ia haver o que eu acho os direitos de igualdade essenciais e eu achei que tive aquele feeling que aquilo não estava ali e preferi não fazer parte daquele projeto. Isso ainda é um tema em cima da mesa? Sim, mas eu acho que está cada vez melhor e não é só na minha indústria, eu acho que é em todas. Sim, em todas. Em todas e eu acho que os homens cada vez mais estão mais... tem mais sentido do que é que as mulheres vivem, porque durante muito tempo era normal e, portanto, eu acho que as coisas estão sempre também a melhorar. Eu acho que acaba por ser um bocadinho inevitável quando há um nome de família, eu não sei se tu sentes isto, que é, tu também tens que provar, porque às vezes as pessoas acham que, pronto, é o nome. Sim. E tu sentes isso? Sentes que já não sinto. Mas no início claro, sentiste que, calma, não é herança só da minha mãe, toda uma conversa. É toda uma conversa, ir trabalhar ou decidir, porque eu estava a trabalhar em Londres, ir trabalhar e para mim foi muito importante trabalhar noutro lugar antes, pois. E tomei eu a decisão. As pessoas não pensarem. Não, para mim, eu acho que era importante eu ter ferramentas que tinha ganho num lugar não era dentro do conforto de um lugar de família. Eu, pelo contrário, acho que tive uma mãe que muito inteligentemente, claramente me disse o caminho era o mesmo que qualquer outra pessoa dentro da empresa. Eu comecei por atender telefones com 14 anos, mesmo antes de ir para Londres, portanto, eu queria trabalhar ali, não havia facilidades, por isso eu acho que isso é interessante também. São approaches diferentes de vários negócios de família e eu tenho total consciência que hoje em dia
tenho uma ligação enorme com todos os lados da empresa porque eu estive em todos. E para mim isso é importante, não é? Sentido, e assim também dás valor a todas. E este lado de comunicação, de diálogo com todos os lados da empresa, a mim, Gracinha, são essenciais. Eu não conseguia entrar e ir para o meu escritório e não falar com as pessoas e não perceber o que é que elas estão a fazer, o que é que elas precisam, o que é que são as frustrações do dia e como é que os podemos ajudar. Nós não somos uma empresa grande, mas temos já bastantes pessoas. E para mim é importante que as pessoas acordem de manhã e lhes apeteça vir trabalhar. E se não vejo isso numa pessoa, e estou sempre assim um bocadinho de olhos em radar, aproximo-me e tento perceber o que é que se passa e como é que podemos ajudar. Gostas de estar junto dos teus? Sim. E eu acho que é importante e isso também foi o fator de eu ter vivido um pouco todos os lados da empresa, da Viterbo, e na pele. Por isso percebo o que é o dia-a-dia de cada um e o que é que eles têm que fazer. E isso ajudou-me muito. Agora, durante bastantes anos ao início da minha carreira, eu tinha perfeitamente sentido que tinha que provar às pessoas que não era só a filha, mas que era também uma profissional válida. Tive a sorte da minha mãe exigir-me tanto quanto a todos ou mais, por isso eu acho que às vezes depois também há mais, exatamente. Eu acho que cá dentro, assim, pessoalmente, posso-te dizer que acho que até foi mais difícil sendo filha da Graça Viterbo do que se não tivesse sido. Mas como foi um caminho, adorei fazê-lo, cheguei agora a uma posição que tenho confiança no que faço, tenho segurança no que faço, acho que realmente sou uma mais-valia aos meus clientes e adoro o que faço. Por isso não me preocupo. Nunca tens a noção de estás a trabalhar efetivamente. Trabalho com o meu marido, que também desde há 20 anos é uma grande força na Viterbo, silenciosa. E como é que vocês gerem? Ali é trabalho, certo? Porque às vezes ali é trabalho, mas o trabalho vem para casa. Pois, eu sei bem o que isso é. Também tenho conversinhas que não se escapam, há conversinhas que não escapam. Depois há dias que temos mais cabeça para falar em casa disso e eu acho que há dias em que já percebemos que o outro não está para aí virado e precisa de arejar um bocadinho a cabeça. E depois vocês respeitam, não é? Temos que respeitar, exatamente. Mas quem é dono de uma empresa acaba sempre por levar a empresa para todo lado, mas por isso é que é importante gostarmos do que fazemos. Mas no fundo é uma equipa, claro, certo? É sem dúvida uma equipa. E Viterbo é o que hoje em dia, o que é hoje em dia por causa do Miguel também. Por isso é muito importante dizer isso. No início da carreira pedias conselhos à tua mãe sobre os teus trabalhos? Claro que sim. Conselhos e brainstorming. Acho que durante muitos anos ali, quando a minha mãe ainda estava a trabalhar, houve um lado que eu hoje em dia olho com muito carinho de brainstorming, de fazermos projetos juntas e tive imensa sorte de conseguir ter esse tempo. Porque podia ter chegado e poder logo tomado conta da empresa, acho que não estava de todo preparada na altura e foi uma coisa progressiva, não é? Foi uma coisa progressiva, exatamente. E hoje em dia, ainda pedes? Hoje em dia ela gosta muito e fica triste se eu não a digo venha ver ou se vem, eu vejo os olhos a brilhar. Eu acho que uma pessoa que começou uma empresa com a minha mãe gosta-se sempre e nunca se desliga por completo. Nunca se desliga, fica um bocadinho lindrada se não se pede a opinião e ainda bem, porque eu acho que é uma força e é uma motivação que ainda lá está. Com mais de 70 anos, por isso é fantástico. Já falámos agora também na tua mudança e aposta para este ano, posso dizer assim, também no digital. Sim. Parece-te bem, do tempo que vocês tiveram em Singapura, ainda não havia aquele boom todo do digital? Eu comecei mesmo antes, eu comecei em 2012, mas muito como um diário pessoal. E muito como uma mãe com sentimento de culpa, vou aqui confessar, queria ver que fazia coisas e eu tenho 2 avós escritoras e por isso a escrita também é uma coisa que eu gosto muito e aquilo começou como um diário. O meu Instagram ainda nem havia o da Viterbo, era só o da Gracinha Viterbo. Começou como íamos começar aquela aventura, foi 2012, por isso nós fomos em 2013, foi no verão, foi 6 meses antes. Eu parti para Singapura sozinha, porque tinha que ir para lá um mês e nunca tinha deixado a minha família um mês. E criei o Instagram para eles verem onde é que eu estava, o que é que eu estava a fazer. E aquilo tudo começou um bocadinho como um diário aberto de um dia os meus filhos pudessem ver o que é que eu tinha passado com eles, o que é que eu tinha aprendido com eles. Ainda hoje em dia lhes digo. E por isso começou assim. E depois progressivamente começou a apanhar... É incrível como a rede mudou tanto. Eu acho que quase toda a gente criou.
tu nesse caso, o meu se calhar também foi mais naquela de ir partilhando coisinhas no dia-a-dia, mas longe de imaginar que isto iria, enfim, assumir as proporções que hoje tem. Exatamente, é verdade. Eu acho que hoje em dia apetece-me imenso explorar o lado de passar o que aprendi, não só a nível de família, como a nível de profissional. Acho que hoje em dia as redes sociais estão muito para aí viradas, para a partilha, não é? Para a partilha de conhecimentos e podermos nos inspirar uns aos outros e podermos ter a nossa identidade, mas há muito para ensinar e para aprender com outros. Por isso, quem estiver interessado em ouvir formas diferentes, em querer aprender alguns truques de algumas coisas que uma pessoa aprende, está ali para isso, não é? E tu tinhas um site todo em inglês, não era? Agora está a ser tudo trabalhado a nossa língua materna. Também está a ser outro desafio. Outro desafio é um olhar, eu acho que são etapas e capítulos, mas agora virados para dentro. Estamos também a remodelar um bocadinho o escritório, a equipa está a fazer parte disso, se calhar qualquer dia a equipa também começa a aparecer mais aí nas redes, porque faz parte do corpo Viterbo, mas eu acho que reorganizarmos, às vezes pararmos e olharmos quem é que nós somos hoje e como é que as pessoas nos veem, é importante, porque às vezes as pessoas não nos veem da maneira que nós somos e têm que nos ver mais abertamente, não é? Às vezes julgam-nos, também é muito português. Queria fazer essa pergunta. Eu acho que... E de repente dizem, espera aí, afinal não é como eu pensava, e afinal, eu ouço muito isso, às vezes, afinal até... Pois, eu ia te perguntar se tu sentes que existe um bocadinho aquela coisa de... As pessoas tiram a fotografia, fazem logo ali o BI e de repente falam contigo ou vêm no Instagram e pensam, calma, afinal não é assim. Exato, e com certeza, e as pessoas têm direito a dizer, sim, eu acho que as pessoas têm... E também acho que as pessoas estão a mudar, cada vez julgam menos, porque há mais abertura e há mais consciência do outro, mas há tendência para. Por isso eu acho que há sempre um julgamento primeiro e depois há a oportunidade hoje em dia de mostrarmos quem somos, não é? Eu acho que se vê muito facilmente quem é que está a ser genuíno e quem não está das pessoas realizarem quem é que nós somos hoje. E daí também mudarmos o site ou atualizarmos o site, porque quem é Viterbo hoje em dia também as pessoas vão evoluindo e vão se adaptando aos tempos, não é? E achámos que estava na altura. Voltando só um bocadinho mais atrás, há um bocadinho estavas a falar e eu acredito que no mundo que estavas a falar que havia reuniões que eram só homens, tu eras a única mulher. Há áreas pois, em que o papel da mulher ainda é mais, tem que contar um bocadinho mais, não é? Já te perguntei se hoje em dia sentes, óbvio que se calhar há quase em todas as áreas, mais ou menos, acho que com menos frequência atualmente, certo? Na decoração. Sim, sem dúvida, vai melhorando. Também, se tu tivesses que dizer alguma coisa à Gracinha, que se calhar no início até se questionou, será que eu estou preparada para isto? O que é que tu dirias? Eu tinha mudado ou tinha aprendido, fui aprendendo a comunicar de forma diferente. Eu acho que, e acontece com todos os jovens, não é? Não é um quero aproximando, mas esta é a minha opinião e a pessoa tem muito pouca flexibilidade quando começa a carreira, às vezes, de conversa, de ouvir, de chegar... quase de emancipação. Exatamente. Eu acho que a Gracinha de hoje em dia não está muito longe dessa Gracinha que começou e é uma Gracinha que a nível... Eu acho que o diálogo, a comunicação, o ouvir, não para responder, mas sim para entender o que é que a outra pessoa está a dizer, para mim hoje em dia é muito importante. E aquela Gracinha não tinha essas ferramentas e não tinha essa experiência, por isso se calhar perdeu algumas oportunidades, ganhou outras e também aprendeu pelo caminho. E também estás aqui. Exatamente. Estamos quase na reta final. Queria-te só perguntar qual é o teu principal desafio nesta altura? Talvez em termos profissionais. Em termos profissionais, é esta adaptação ao digital, acho eu. Eu sempre o fiz desde 2012, mas sempre muito espontânea, sem pensar muito o que é que estava a passar. E quero continuar a ser genuína, mas quero às vezes parar mais vezes para partilhar o que é importante, porque às vezes estou a fazer coisas que poderiam ser ótimas outras pessoas ouvirem, aprenderem ou tomarem consciência de que há formas de fazer de outra maneira ou daquela maneira e esqueço-me ainda muito de o fazer. Por isso quero tomar mais vezes consciência de que posso partilhar ainda muito mais
e acredito que tenho imensas coisas interessantes para as pessoas ouvirem e partilhar com elas. Eu não tenho qualquer dúvida que sim. Olha, mas uma coisa tu já aprendeste. Estavas a dizer que num trabalho de empresa e como trabalhas com o teu marido, levas trabalho para casa. No digital é assim. Nós nunca paramos. É um bocadinho. Não é? Estamos sempre. É verdade. E noutros episódios do podcast também já falei com outros criadores de conteúdo digital. E às vezes é aqui saber o que é que não para. O trabalho não para. Exatamente, é verdade. E graças a Deus os meus filhos também gostam disto, não é? Por isso também não se importam a minha filha, ela mesmo já tem uma coisa discutível, mas com a qual eu apoio, tem a sua própria página de Instagram, mas por ela é mais para inspirar meninas da idade dela. Que idade é que ela tem? Tem 10, mas ela é muito, tem uma personalidade forte e acha que é muito power girl, então quer imenso passar a mensagem que as meninas e mulheres não é só pela fotografia bonita e por isto, é por quem elas são e serem elas próprias às vezes é mais forte do que tirar aquela fotografia só por tirar. Então ela queria ter uma intenção e pediu-me... É uma boa intenção. Pediu-me, mãe, posso fazer? Eu ajudo-a com o português, com os erros de ortografia, mas ela tem sempre a mensagem, faz as suas colagens criativas e diverte-se com isso. E por isso eu acho que a minha família também está aqui envolvida neste mundo de partilha, que agir, não é? Que eles também gostam. De partilhar muitas vezes os teus trabalhos com os teus filhos. Sim. Eu acho que é... Porque estou ali naquele momento, continuo ainda agarrada muito àquele diário com o qual eu comecei e que quero um dia que eles tenham acesso a... não quero ter várias páginas diferentes porque acho confuso, por isso acho que... Depois vou com certeza arrumar as coisas, mas acho que também a gracinha profissional não está separada da gracinha mãe e convivem juntas. Ainda falta muito tempo para nós falarmos daquilo que eu te vou perguntar, ainda falta, mas pergunta quase para queijinho. Tu gostavas que mais tarde os teus filhos, ou a Alice pelo menos, seguisse o caminho com a empresa? Ou se não seguir, também não? Se não seguir, não. Eu e o Miguel queremos muito que eles sigam o que querem. Não quero nunca pôr-lhes pressão nenhuma de terem que seguir nada. Ela diz naturalmente que quer. O próprio Miguel, meu marido, às vezes diz não, e eu até lhe digo, não digas que não, nem que sim. Deixa as coisas correrem, ela agora inspira-se com isto, exatamente. Mas não quero nunca os influenciar. Se vier, vou apoiá-los. Se não vier, não há problema. Os meus pais também sempre foram assim. O meu pai tinha dito, não, vai para advogado. Eu não fui para a comunicação social e felizmente sempre fiz o que mais quis. Última pergunta, o podcast chama-se Só Mais 5 Minutos. É uma expressão que eu uso muito no meu dia a dia. É super português, não é? Só mais 5 minutos. Estou sempre a dizer. A sério. Alguém que me entende. Pronto, portanto, eu criei este nome porque eu sou da team Só Mais 5 Minutos. Tu também és? Sou. Onde é que tu dizes só mais 5 minutos? Eu acho que em tudo. Só mais 5. Aliás, eu acho que ao princípio digo aos meus filhos só mais 1 minuto. Ainda me lembro deles dizerem, mas mãe, 1 minuto não já passou? Ai, o meu filho agora sai nessa fala. Às vezes eu digo só 2 segundos. E ele, 1, 2, 3. Eu digo 5 minutos então. Exatamente. Então passei para os 5, que é para me dar ali. Ainda ontem usei a expressão dos meus filhos. Olha, Gracinha, foi um prazer. Estou ansiosa para ver as tuas novidades no digital. Queres deixar o teu site já agora também para as pessoas? O meu site é www.viterbo-id.com. Pronto, está dado. Procurem também no Instagram, vale a pena, uma história incrível. Muito obrigada por teres partilhado neste podcast. Obrigada. E felicidades. Obrigada. Quanto a nós, obrigada e até ao próximo episódio.